Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte da verdadeira luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, estamos estudando então a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica sobre a oração cristã e agora iniciamos, desde o vídeo passado, estudando sobre a oração no tempo da Igreja. É claro que a pessoa do Espírito Santo, ela aparece muito aqui porque é o Consolador, o Advogado, o Paráclito, como até vimos no vídeo anterior, que não só vem recordar todas as coisas que Jesus disse, falou, Jesus falou e fez, como também vem confirmar a fé da Igreja. Então, a Igreja vive na ação do Espírito Santo. Nós vamos iniciar agora neste vídeo o estudo do número 2626, que traz como subtema a bênção e a adoração. Bom, o Catecismo, então, no número que eu acabei de citar, ele diz que o pano de fundo ou o movimento fundamental da oração cristã é a bênção. E o que o catecismo quer dizer com isso? Que a oração cristã, na verdade, é o encontro de Deus com o homem. Ou seja, a oração nos abre para a percepção de que Deus nunca abandona o ser humano. Deus não abandona a humanidade. Deus está sempre presente na nossa vida. E diante de um homem que reza, entende que a oração é uma bênção de Deus. Porque, como diz São Paulo, só sabemos o que pedir, só sabemos o que rezar, se for no Espírito Santo. Então, a oração, de fato, é um dom de Deus. Como o dom de Deus é uma bênção. E como é que a oração nos ensina a compreender essa bênção de Deus? A bênção de Deus, então, ligada com a vida de oração, ela não é uma coisa que Deus nos dá, mas é a presença do próprio Deus em nós. Quando um filho pede a uma mãe, ou a um pai, ou ao padre, o paroquiano, a sua bênção, e um pai, uma mãe, ou o padre diz, Deus te abençoe, Deus o abençoe, ele está querendo dizer, Deus esteja na tua vida. Que você possa perceber em todos os momentos da sua vida, felizes ou tristes, que Deus nunca te abandona. É por isso significa essa expressão, Deus te abençoe. Significa dizer, repito, ter consciência sempre que Deus está presente continuamente na nossa vida. Então, a oração cristã, ela nos ensina a compreender que, de um lado, nós temos a oração como um dom de Deus, e, de outro lado, nós temos a oração como a possibilidade do homem de acolhimento da presença desse Deus. E o homem só pode acolher Deus porque Deus vem até o homem e lhe abre o coração para este acolhimento. E isso é uma grande bênção de Deus. Qual é a resposta do homem? Que na oração experimenta a presença e o amor de Deus. Só pode brotar do coração humano, chegando aos seus lábios,
o bem dizer a Deus. Então, se a oração nos abre para a compreensão dessa bênção de Deus na nossa vida, que é a sua própria presença, a resposta do homem é bem dizer a Deus. Diz o catecismo ao final deste número, bem dizer, aquele que é a fonte de toda a bênção. É dele que vem a toda a bênção, ou seja, porque Deus está em toda parte. E isso é uma grande bênção para todos. Esse movimento, então, de Deus que vem até nós como dom, e nós que temos a capacidade de acolhê-lo, e a vinda dele como um dom, e o nosso acolhimento é essa bênção de Deus, porque a bênção de Deus é a presença dele mesmo em nós, se exprime nesses dois movimentos, ascendente e descendente, né? Ou seja, de um lado, às vezes o movimento da bênção parte do homem no sentido do bem dizer. O homem reconhece a presença de Deus na sua vida e bendiz esse Deus por essa presença. Esse bem dizer do homem é acolhido por Cristo, levado pelo Espírito Santo até junto do Pai, né? Então nós temos aí toda uma dimensão trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, fonte da bênção. Mas a oração também, e nessa dimensão da bênção, ela traz também esse movimento descendente, ou seja, vem de cima para baixo. É Deus que nos abençoa. Nós imploramos a graça do Espírito Santo, que vem através de Jesus Cristo de junto do Pai. O Pai é a fonte de toda a bênção, mas o Pai age com o Filho e age com o Espírito Santo. Age com o seu Filho, que é Jesus Cristo, e o amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo. Então, esse Deus unitrino é a fonte de toda a bênção, né? Nós o bendizemos por Ele nos ter abençoado. Como é que Ele nos abençoou? Estando sempre conosco. Lembrando que a bênção é a consciência da presença de Deus em cada coisa, em cada um de nós, na nossa história de vida, na nossa igreja, né? Quando se abençoa uma água, por exemplo, o que significa a bênção dessa água? Não é porque essa água vai ganhar forças mágicas, como muita gente pensa, né? É porque esta água, com a bênção de Deus, ela vai simbolizar também a presença purificadora de Deus. Então, eu bebendo essa água pela minha fé, fazendo a aspersão dessa água benta na minha casa, por exemplo, seja quando ela já está abençoada por um ministro extraordinário da bênção, pelo próprio sacerdote, por um diácono, pelo bispo, né? É o desejo de que ali as pessoas de fato vivam como filhos e filhas de Deus, tendo em vista que uma vez nas santas águas abençoadas, também nos tornamos filhos de Deus largando o pecado, né? Então, lembrando esses dois números, 2626 e 2627, nos relembram exatamente que toda essa dinâmica de oração é uma dinâmica de bênção. A bênção compreendida não como uma coisa que Deus nos concede, mas como a presença do próprio Deus na nossa vida. E no número 2628, né, do Catecismo, traz uma outra dinâmica que é a adoração. Mas é claro, diante da oração que nos abre para a bênção de Deus, ou seja, que nos abre pouco a pouco para a consciência e a realidade de que Deus está conosco, qual é a atitude do homem, senão a atitude de adoração? De relembrar que nós somos, antes de tudo, criaturas, viemos das mãos amorosas de Deus, e de como criatura nós o exaltamos a grandeza desse Senhor que nos criou, né? Mas ao mesmo tempo, não só o exaltamos, mas reconhecemos a sua onipotência, ou seja, o seu grandíssimo poder que nos liberta de todo o mal. A bênção de Deus, a presença de Deus em nós nos liberta do mal. Exatamente isso, né? Só podemos ser libertados de todo o mal diante da bênção do Senhor. Mas por quê? Porque a bênção de Deus nos lembra que Ele está presente em nossa vida. E porque Ele está presente em nossa vida, podemos suportar toda e qualquer cruz
e seremos com certeza libertados do mal, porque Ele se faz presente na nossa vida e quando reconhecemos isso, nós o bendizemos e com Ele também nós estamos. E a palavra continua. Também brota no espírito do homem, também como filho de Deus, como cristão, a prostração do espírito humano diante do Rei da Glória. Da grandiosidade de Deus, só podemos então nos prostrar espiritualmente diante dele, né? Continua o catecismo com esse conceito muito bonito. E o silêncio respeitoso face ao Deus sempre maior. Olha, e onde é que nós mostramos o nosso silêncio mais respeitoso, se não diante de Jesus Eucarístico? A Igreja é muito sábia quando ela diz que diante da Sagrada Eucaristia se deve adorar Jesus, a nossa adoração eucarística, com as orações pessoais, as orações comunitárias, a leitura da Palavra de Deus, mas se deve também respeitá-lo com silêncio. Muitas vezes esse silêncio respeitoso falta. Nós falamos demais e esquecemos de escutar. Mas não existe diálogo com Deus se não se escuta. Quando se fala demais, corre-se o risco de falar sobre nós mesmos, sobre o que nós achamos, e não sobre aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então, o lugar onde nós contemplamos a grande glória de Deus, a majestade de Deus e o nosso nada, como diria Maria, nossa profunda baixeza, nossa profunda pequenez, é diante da Sagrada Eucaristia, seja na missa ou seja numa adoração eucarística. É claro, a adoração eucarística, podemos cantar, fazer nossas orações pessoais, mas o silêncio respeitoso diante da hóstia santa talvez seja o louvor que Deus mais agrada, porque nós, no silêncio, estamos permitindo que Ele fale conosco. E diante da nossa pequenez, porque nós escutamos espiritualmente a grandiosidade de Deus, diz a palavra do Senhor, diante desse Deus 3 vezes santo, soberanamente amável, essa adoração de silêncio respeitoso enche-nos de humildade e nos dá segurança às nossas súplicas, de que Deus vai nos ouvir, porque nos colocamos diante dele com muita humildade. Que a oração, então, enquanto bênção, enquanto nos abre para esse espírito de adoração, do reconhecimento da glória de Deus, mas, sobretudo, diante de Jesus Eucarístico, com esse silêncio tão respeitoso, porque talvez seja o único louvor verdadeiro que possa brotar de nossos lábios, esse silêncio respeitoso, que possamos, então, perceber que a bênção de Deus é sim essa presença do Senhor na nossa vida. E ter a Virgem Maria como aquela que, guardando silenciosamente em seu coração os ensinamentos do Senhor, foi aquela que mais entendeu a bênção e que mais viveu a adoração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.